Na década de 70, através dos programas radiofônicos das igrejas que militam na obra da restauração de tudo, os irmãos Nivaldo e Osvaldo conheceram este movimento divino no meio evangélico. O pastor Edson Bruno estava em Bom Retiro. Nós estávamos lembrados com ele. Mas ele foi embora para São Paulo, aí abandonou, praticamente ficou abandonado o trabalho. Né? A gente tem um pastor aí, senhor. Aí nós fomos para Cari. Fomos para Cari, na Pantoja 304. Ali perceberam que o Senhor se fazia presente e que as doutrinas estavam completas e de acordo com as Escrituras Sagradas e profecias. Os referidos irmãos ficaram maravilhados com a obediência às santas doutrinas do Senhor Jesus e pediram ao pastor Jair Rosa o ingresso como membros da igreja em Acari, juntamente com suas famílias. O irmão Osvaldo e o seu irmão Nivaldo, através do programa de rádio, tiveram conhecimento da obra e eles congregavam na igreja, mas não eram satisfeitos, né, com as doutrinas incompletas. E o pastor abandonou eles, né, foi embora e eles ficaram assim, sem pastor. E então, eles ouvindo o programa, eles procuraram o pastor Jair Rosa. Souberam o endereço, procuraram o pastor Jair Rosa em Acari. E a partir dali eles chegaram, gostaram, ficaram satisfeitos, né? Viram que ali as doutrinas estavam todas completas, que o Senhor ali estava. Começaram a cultuar a Deus também no lar do irmão Osvaldo, abrindo-se assim um ponto de pregação da obra em Saracuruna, que estava localizado na Rua Santana, número 5, no subbairro Parque Independência. Lá nós tirávamos nossas coisas dentro de casa e botávamos lá de fora para iniciar o trabalho do Senhor. Depois arrumava tudo. Aí quando terminava o trabalho, a gente voltava a botar as coisas tudo para o lugar de novo para nós se acomodar para dormir. Após um tempo, o pastor Jair Rosa passou a direção deste trabalho para a igreja em Vilar dos Teles, cujo presidente era o pastor Eupídio de Aguiar. Devido à distância, né, foi passado o pastor Eupídio de Aguiar, que era mais perto, em Vilar dos Teles, mais próximo. E com o tempo, né, eles foram trabalhando, o pastor Eupídio veio a falecer. E com isso ficaram novamente sem um líder. Aí veio o pastor Genésio Diniz. Aí eles começaram a congregar em Judas Tadeu. O Senhor falou que era para eles saírem de Judas Tadeu e foram para Ibarie. E nesse período até 87, aproximadamente. Após um longo período de tempo, por motivo de fraqueza, foram dispersos os trabalhos de culto no lar do irmão Osvaldo. Certamente que o comportamento foi mais de... fiquei um pouco desnorteado. Em 2004, a convite do irmão Genivaldo Pereira, filho do irmão Osvaldo e que era membro da igreja em Acari, o pastor Edenilson Máximo de Araújo visitou o irmão Osvaldo e seus filhos que estavam afastados da comunhão da igreja. Veio o pastor Edenilson, trazido pelo meu irmão Genivaldo, né, que é membro lá de Acari, e chamou todos nós com alegria, né, e nós fomos lá receber, que eu moro na frente, lá atrás. Chegamos lá e ele falou: rapaz, nós estamos querendo abrir um ponto de pregação aqui com o nosso irmão Osvaldo, vocês são antigos nessa obra, né? E nós podemos contar com vocês. E só estava eu e meus irmãos, aí alguns deles recuaram assim, ficaram olhando, né, meio assustados. E eu falei assim: não, comigo pode contar, porque eu já vinha orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, né, para trazer essa obra para cá, porque a distância de Ibarie, seja para Ibarie ou para Acari, para nós era muito contramão. E ele falou: então, conto contigo, Raquel, conto com o Osvaldo, conto com a companheira dele. E aí, ele deixou ali tudo prontinho. Aí veio o diácono Antônio Manuel, o meu irmão Genivaldo, né? E começou a dirigência, junto com o evangelista Osmar. O diácono Antônio Manuel, grande homem de Deus, foi um desbravador e não mediu esforços para fazer a obra de Deus neste lugar.
sempre dando uma palavra de ânimo, sempre nos ajudando assim espiritualmente. Não desanima não, vocês ainda vão receber ainda a vitória. E ainda falou, ainda, de repente eu posso nem estar mais aqui para ver a Elisa do Senhor sendo levantada. Mas vocês vão estar segurando essa bandeira maravilhosa. Muito companheiro na obra de Deus, sempre muito ativo, saudosa memória, o Senhor o levou para a glória, mas ele foi pensando no ponto de pregação em Saracuruna. Ele foi pensando em trabalhar no leito de hospital, já prestes, né, a ir para a glória, né? Ele, na sua situação, o Senhor já estava trabalhando com ele, já preparando ele no leito de hospital. Ele falou com a esposa dele: eu tenho que sair, eu já estou pronto, já estou preparado, eu tenho que ir para Saracuruna. E já numa situação terminal, e era essa a preocupação do diácono Antônio Emanuel. Isso fica na história, vai ficar muito registrado, um grande homem de Deus. O sonho dele era ver realmente uma eleita neste lugar aqui. E aqui dava enchente, engraçado, que aqui dava enchente de dar até o umbigo de água, né? E o pessoal batizou o nome de a enchente da goiaba. E eu falei: meu Deus, e agora? Eu falei pro Diacotonzinho, ó, não pode vir porque tá tudo cheio d'água, não tem como chegar até aqui. E ele falou assim: não, Raquel, eu vou em nome de Jesus. E ele, como um diácono, ele era muito assim, prestativo na obra do Senhor, um homem envolvido com a obra do Senhor, né? E ele, a gente olhando para baixo assim, nós vimos ele chegando com a pasta na cabeça. Aí meus filhos: mãe, o Diacotonzinho na água. Eu falei: que isso? E eu morava na frente, na parte de cima. Aí nós olhamos assim, vinha ele com a água aqui e a pasta na cabeça, né? E aquilo a gente, nós alegramos. E eu olhei assim, eu falei: meu Deus, ele sendo de tão longe veio, então vamos sim para a casa do Senhor. E foi todo mundo na água. Fomos lá para o ponto de pregação lá atrás e cultuamos o Senhor. E aquele dia o Senhor nos deu um culto abençoado, porque na igreja não entrou água. O único lugar que não entrou água foi ali no ponto de pregação. Muitas eram as dificuldades, porém jamais desistiu do trabalho que foi crescendo e dando frutos. Aí o primeiro culto da gente foi, a gente botamos, não tinha ainda lugar nem nada, só o tempo, o pé de jamelão, 6 latas de tinta, junto com essas tábuas de fazer alicerce, né? Botamos, fizemos aquele banco rodado e ali começou um culto, meu pai tocando violão e ali o Senhor alegrou muito o nosso coração, começou ali, né? Almas se renderam ao Senhor Jesus, de maneira que não era mais possível cultuar no quintal, devido a condições precárias. O irmão Nivaldo vendeu a sua humilde casa, onde foi preparado o local para as reuniões do ponto de pregação. Né? Quando eu estava no ponto de pregação, a gente tivemos uma visita do saudoso pastor Valdir de Carvalho. E nós ali atrás do ponto de pregação tinha um pé de laranja lima. Depois do almoço, nós sentamos ali atrás e o pastor Valdir começou a palestrar conosco, conversar, né? Aí ele falou assim: o diácono Antônio Emanuel, pega uma de medir para me dar uma medida nisso daqui. Aí passou que o diáconozinho mediu. E ele olhou para a gente assim e falou assim: ó, aqui vai ser levantado o santuário do Senhor. Olha, quando ele falou aquilo, deu uma alegria no nosso coração. Eu falei: ah, pastor Valdir, assim o senhor até me animou mais. Os anos se passaram e, sob a liderança do pastor Abisai da Conceição Gomes, foi colocado pela igreja para ajudar no trabalho do ponto de pregação o diácono Jonas Gomes de Barros. A igreja, né, pediu que colocasse, no caso, meu esposo, o diácono Jonas, como terceiro para poder ajudar, né, porque às vezes o ponto de pregação aqui não tinha cultos efetivos direto, devido à distância, né, as dificuldades, diácono Antônio, o evangelista Osmar tinham. Aí o trabalho foi, graças a Deus, foi seguindo avante. E depois disso, o diácono Antônio Emanuel veio a falecer, o Senhor recolheu ele. Aí a igreja também solicitou que o irmão Elias de Souza auxiliasse também. Essa foi a forma de nós chegarmos até aqui, né? Aí falei com o pastor Abisai, pastor Abisai, tô se mudando para Saracuruna. Tô se mudando para Saracuruna. Ele: é mesmo, rapaz? Eu falei assim: assim? Eu falei assim: é assim, pastor, tô se mudando para Saracuruna e vou trabalhar lá, tô com meu coração aberto, vou ajudar lá os irmãos,
estou vendo desempenho nos irmãos, desejo de continuar melhorando na presença do Senhor. Então eu vou aproveitar também essa graça que está sobre mim e vou gastar meu... Conversei com a minha esposa, logicamente, falei, meu bem, a situação é essa, ela não, prontamente. No dia 16 de dezembro de 2017, no culto de ação de graças pelo aniversário do pastor Abisai, o Senhor mandou construir um santuário em Saracuruna. E no dia 30 de abril de 2018, o Senhor confirmou, através do pastor Luiz Leite Farias, presidente das igrejas que militam na obra da restauração de tudo, que a construção seria no atual endereço. Me lembro como se fosse hoje, no estudo bíblico, no dia 30 de abril de 2018. Após o estudo bíblico, a minha intenção era mostrar o terreno feio, né, que era, para que eu ficasse mais tranquilo de que o local a ser construído não seria aqui, nesse local onde foi erguido o templo. Mas, para nossa surpresa, o Senhor usou mais uma vez o seu ungido grandemente e disse que era ali mesmo, é aqui mesmo o lugar. Aí nós demos glória, começou a chorar começou todo mundo a ficar alegre. As obras começaram em maio de 2018, tendo como responsáveis pela construção pastor Rogério Teodoro, o diácono Jonas e como tesoureiro da mesma o irmão Elias de Souza. Entrou um desejo no meu coração. E eu falei para os que estavam aqui trabalhando, poxa, nós poderíamos inaugurar previamente o santuário no dia do meu aniversário. Eles ficaram espantados, me olharam, amém, amém, deram amém. Mas foi pela fé, eu falei assim, por falar, na verdade, para a gente ter um marco, né? Porque a obra precisa da gente ter realmente um marco para poder a gente dar continuidade e nos motivar a isso. Olha, mas para a honra e glória do nome do Senhor, Ele selou essa palavra. Sem saber de nada, em outubro, então, em meados de outubro, dia 12 de outubro, pastor Luiz Leite Farias, usado pelo Senhor mais uma vez, me disse, olha, meu amigo, o Senhor quer que a organização do santuário seja no dia do teu aniversário e a organização da igreja também no dia e a posse do pastor Osmar. 3 eventos e o agradecimento a Deus, ações de graças por mais um ano de vida que Deus me deu. Tudo isso no mesmo dia. E isso para nós é uma alegria muito grande, né? Uma felicidade enorme. E que nós ansiávamos isso muito, pedíamos ao Senhor muito, né? Muitos diziam que as portas não iam prosseguir, que era ser fechada, mas olha lá aí, ó, para honra e glória, para muitos ver e crer que esse Senhor, né, Ele é maravilhoso. E nós somos obra de restauração de tudo nesse lugar, né? Muitos olham e falam assim, Raquel, vocês são uma bênção, um canal de bênção aqui nesse lugar, essa igreja tem sido uma bênção. E eu creio que o Senhor ainda tem que fazer muito mais para este lugar, porque nós não venhamos perder a essência e o amor deste ponto de pregação, porque é esse amor que nos uniu. A mensagem que eu deixo para a Nova Igreja em Saracuruna é a continuidade, na verdade, dos ensinamentos que ao longo de todos esses anos vocês tiveram condição de adquirir, sendo membros da Igreja em Acari, membros do marco da obra de Deus. Apliquem os conhecimentos, agora chegou a vez de vocês terem autonomia para fazerem a obra de Deus. Ao pastor Osmar, o meu desejo é que seja abençoado pelo Senhor, que o seu cajado possa realmente florescer, que haja realmente liderança e que haja essa comunhão maravilhosa entre os irmãos, o respeito ao pastor e o foco na obra de Deus, em fazer mais igrejas, em dar para a obra de Deus, em doar para a obra de Deus exatamente a nossa vida. Nós existimos para servirmos ao Senhor, né, principalmente. E que isso seja uma marca da igreja em Saracuruna. A igreja em Acari e os irmãos demissoriados em 8 de dezembro de 2019 para comporem a nova igreja em Saracuruna puderam dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.